Olá, pessoal! Na aula de hoje vamos falar de urbanização, rede urbana e hierarquia urbana. Meu nome é Bruna Araújo, vamos lá? Para isso, é importante conceituar o que é a urbanização. A urbanização é um processo de transformação das paisagens naturais e rurais em espaços urbanos. Ou seja, é o crescimento das cidades por meio do aumento da população e a extensão territorial das cidades, transformando espaço rural em espaço urbano. O nascimento das cidades não é algo recente. Desde a antiguidade elas estão presentes, mas a urbanização ainda não era algo tão comum. Isso se deve uma vez que elas tinham como função serem um centro de poder e de negócios. No entanto, a maioria da população ainda vivia no campo. Como exemplo, podemos citar na Mesopotâmia a cidade de Babilônia e Ur, e também o Império Romano. Eles haviam uma grande extensão territorial. No entanto, a população não se concentrava na cidade em si, já que essas cidades demandavam muita mão de obra no campo. Logo, o cenário da cidade só vai passar por uma grande transformação a partir das revoluções industriais, acarretando um acelerado processo de urbanização, uma vez que estes fatos históricos vão desencadear dois fatores que vão alavancar esse crescimento: os fatores atrativos e os fatores repulsivos. Os fatores atrativos são predominantes em países desenvolvidos e em regiões modernas dos emergentes. Estão associados ao processo de industrialização, ou seja, as transformações provocadas na cidade pela indústria, quanto à geração de empregos no próprio setor industrial e no de serviços. Já os fatores repulsivos são típicos de alguns países em desenvolvimento, qualquer que seja seu nível de industrialização. Estão associadas às péssimas condições de vida existentes na zona rural, por causa da estrutura fundiária bastante concentrada, dos baixos salários, da falta de apoio aos pequenos agricultores. O resultado é o êxodo rural. Este processo é a transferência da população do campo para a cidade, em larga escala. Com a modernização da agricultura e com a concentração de terras no campo cada vez mais, o pequeno agricultor foi expulso e foi em busca de emprego e melhores condições de vida, partindo assim para as cidades. Dessa forma, as cidades passaram a ter um imaginário de melhores condições de vida, e muitas pessoas foram em busca dessas melhores condições. No entanto, nem todas as cidades conseguem ofertar isso: saneamento básico, habitação e transporte. Isso provoca o processo chamado de desigualdade social, muito presente nos países em desenvolvimento. O surgimento de diversas cidades possibilitou a circulação de pessoas, mercadoria e a desconcentração da produção industrial, que ocasionaram o desenvolvimento de uma densa e articulada rede urbana. Mas afinal, o que é uma rede urbana? No esquema apresentado, podemos observar que uma rede urbana é constituída por um conjunto de cidades, que são essas bolinhas. Elas podem ser de um mesmo país ou de países vizinhos. Elas se articulam por meio de sistemas de transporte e de telecomunicação, que são essas linhas, através dos quais se dão os fluxos de pessoas, mercadorias, informações e capitais. E onde estão as redes das cidades mais densas e articuladas? As megalópolis são as regiões ou áreas que possuem uma complexa ligação econômica, social e cultural. A exemplo dessas regiões, podemos citar o Nordeste e a costa oeste dos Estados Unidos, a porção ocidental da Europa, entre outras. Podemos citar na nossa realidade a cidade de São Paulo. A seguir, vamos passar por algumas megalópolis: Tóquio, Xangai, Cidade do México, Nova York e São Paulo. E por fim, o que é a hierarquia urbana? É o modo como as cidades se organizam, havendo uma subordinação entre elas. Dessa forma, vilas e cidades menores são subordinadas às cidades médias e às cidades grandes. Esse é o exemplo do primeiro modelo. Já na atualidade, uma nova hierarquia urbana foi criada, em que a relação de vila ou da cidade local pode se dar com o centro regional, com a metrópole regional e assim por diante. Isso se deve ao estado informacional do capitalismo. Obrigada, pessoal. A aula de hoje foi essa. Até a próxima.